Amiga, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, como eu estou gravando aqui no meu canal Econometria, né, que praticamente eu falo aí da economia do Brasil. Ontem eu postei alguns vídeos da Receita Federal Aduaneira, né? Para quem não conhece, a Receita Federal, ela é a fazenda, né? O que é a fazenda? Antigamente o Brasil ele praticamente só tinha fazendas, né? E tinha um porquê de existir apenas fazenda, né? Não existir, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A avó da minha filha, ela tem, ela tinha 36 hectares, se eu não me engano, né? E daí passou dentro do hectares dela uma BR. Uma BR, não é uma BR, né? É no caso, MS, que é o estado que a gente. O estado, ele passou com aquela, com aquela MS, né? Vamos dizer assim. Porque BR é quando ela é nacional, né? Apesar que a gente está dentro do Brasil, né? Mas a MS é quando passa dentro daquele estado, né? E dali tirou alguns hectares dela, né? Então, uma parte ficou maior, né? Com hectares perto do rio e a outra depois da MS, né? E, enfim. E depois, agora, depois de ela mais de 70 anos, né? Ela sempre falava isso pra mim, ela recordava assim, ela falava assim: Joana, o meu marido, quando ele era vivo, ele falava: eu vou deixar isso pra você, mas quando você precisar, você vai vender, você vai dividir, você vai fazer o que você quiser. E por último, quando ela tentou vender as outras últimas, repartir ali, fazer tipo um condomínio, né? A própria, a própria cidade, no caso, terreno, dentro do Mato Grosso do Sul, disse para ela que ela teria que ficar pelo menos com 2 hectares. Ela não podia vender mais hectares e ficar com menos. E se ela vendesse, ela ia ficar com 1 hectare e 900, né? Então, como ela não poderia vender mais, né? Ela teria que ficar no mínimo com 2 hectares para ela poder continuar, né? Ali, ela não poderia vender. Olha que coisa, né? Ela não poderia vender mais que 2 hectares. Ela tinha que ficar pelo menos com 2 hectares. Ela não podia vender tudo, né? Que coisa, né? A gente vai depois querendo entender essas coisas e vem à tona a resposta. Porque há mais de 100 anos, né? Há mais de 300 anos, existia mais, 200 anos, existia mais fazendas do que a própria cidade em si. A cidade, ela vem, eu tenho até um exemplo que a escola que meus filhos vão estudar, eu fui pesquisar sobre esse prefeito de Campo Grande, né? E esse prefeito, ele tinha várias fazendas aqui, né? Essa escola, ela teve a homenagem desse primeiro prefeito da cidade de Campo Grande, porque ele, né, tinha várias fazendas aqui e a gente assim vê que da parte dessas fazendas aqui no Mato Grosso do Sul existia o Tribunal de Contas, né? Tudo tem um porquê, nada nessa vida é feita por um acaso, né? Tudo tem um porquê. Não adianta as pessoas falarem assim: "Ah, porque isso acontece porque tem que acontecer". Não, isso acontece porque tem um porquê de acontecer. Então, aqui no meu canal, eu falo muito sobre a economia do nosso país e eu venho sofrendo muito isso desde 2019, né? Tanto que eu casei de novo, tive filhos, né? Tive a minha filha e praticamente a gente perdeu tudo que tinha, né? A gente está recomeçando, então acaba que a gente sofre situações que não deveria sofrer e que traz aí, né, a galgar, graças, né, a uma boa pessoa a gente consegue fazer esses vídeos, né? Porque eu sou muito da época de fazer diários, né? Eu tinha diários e infelizmente em 2004 pessoas destruíram, né, os meus diários. Não eram diários, já eram cadernos, né? Porque eu não tinha condições de ficar comprando tanto diário, porque o diário foi ficando caro. Você vê que até por que foi ficando caro, né? Foi ficando caro porque o país não queria mais que as pessoas fizessem diário, né?
Porque na grande maioria o país ele cresceu, ele é grande e ele em número de população, porque em número de quilometragem, vamos dizer, ele é enorme, né? Tem até a parte do Atlântico, né? Norte, que depois foi feito aí também, né? O Tratado de Tordesilhas, e nesse Tratado de Tordesilhas surgiu ali o Tratado do Atlântico Norte, e que hoje nós conhecemos como OTAN, como NATO, né? Enfim, é essa parte que também é belicoso, né? E que tem a ver em relação à defesa do nosso país, né? A defesa nacional, que é aquela que cuida da nação. Aí tem a segurança pública que cuida do estado, do município, enfim, aí vai, né? Aí também tem, né, as outras particularidades que se chama patrimonial. Então, quando a gente começa a ver hoje em relação ao que vem acontecendo com os bancos, né? Claro, teve que chegar nas fintech. Olha que coisa, né? Parece que até para roubar tem o mínimo de que pode ser roubado nesse país, né? Nesse mundo, né? Vamos dizer assim, entre esses grandes investidores, enfim, toda essa parafernália que a gente sempre soube que existiu. A gente sempre soube que a Polícia Federal, ela sabe de tudo, de cor e salteado. Ela sabe cada detalhe, cada canto, quem faz, quem deixa de fazer. E lá desde 1950, quando chegou no Brasil, né, pelo Ministério do Turismo, né, o narcotráfico, lá no Rio de Janeiro aconteceu toda aquela situação, a gente vai vendo que por mais que o Brasil sabia que estava acontecendo, ele deixou levar, né? Porque é aquela coisa, se você faz uma lei e não tem continuidade nessa lei, ela praticamente se extingue, ela praticamente perde, né, ali a sua força, porque tudo na vida tem que evoluir. Se não evolui, né, consequentemente aquilo ali vai se desfazer, e acaba que muitas pessoas, na grande maioria, que depende do Estado, porque qual pessoa no mundo que não depende do Estado, né? Porque por mais que a gente vê, a Europa ela ainda tem a monarquia. Eu faz horas que eu tô querendo estudar um pouco sobre isso, né? Porque o nosso país teve uma época que não existiu, né? Extinguiu e ficou só a democracia. Nós poderíamos ter hoje tanto a monarquia como a democracia, porque a gente tem o exemplo a Europa. Então, quando novamente, olha como que nós estamos no ciclo histórico, né, da nossa existência em cima dessa terra. Quando a gente une ali com o Mercosul, por mais que aconteceu toda aquela situação, né, lá em Montevidéu, que eles brigaram, que os países não queriam mais estar juntos, aí agora até a Bolívia se incluiu de novo no Mercosul e vários outros países. Por quê? Porque, infelizmente, né, vai havendo guerras civis, né, vai havendo situações onde que, muitas das vezes, até aquele próprio país não aceita. É como teve uma época que nós não aceitamos o parlamentarismo. Foi 90% não aceitar o parlamentarismo. Aí você fala, poxa, mas hoje o Congresso Nacional praticamente vive no parlamentarismo, né? Aí você fala, quem que mudou tudo isso? Claro que essa influência, essa situação, né? Alguém muito mais forte tem que estar controlando isso, tem que estar dominando isso, e que por muitos e muitos anos, antes que houvesse aí, né, a queda do dólar, a gente tinha os Estados Unidos para praticar isso, né, com a sua influência. É tanto que eles entraram com filmes, entraram com costumes, com situações deles, né, trazendo ali a ideia do sonho americano. Por quê? Porque as pessoas, elas nascem, crescem, desenvolvem, envelhecem e morrem, né? Uma hora vai acabar isso. E quando eles foram vendo que isso ia acabando, a influência, né, de manter esse sonho americano, que hoje é um pesadelo até para eles. E quando a gente tem o exemplo deles, a grande maioria nos Estados Unidos vivem o quê? Vive de dividendos, né? Eles vivem uma vida praticamente como se fossem herdeiros, eles vivem vida de herdeiros.
E quando a gente vê, né, a classe trabalhadora no Brasil sendo aí prejudicada de todas as maneiras e galgando depois a CLT, galgando depois muitas situações no mundo. Agora a gente vai acabar aí semana que vem, amanhã, né? Já vamos amanhã, mas para falar a verdade, na terça e na quarta, nós vamos ter, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, né? Aí a discussão, votação e aprovação do fim da escala 6x1, né? Porque antes, praticamente, as pessoas tinham uma escala de 7x0. Só trabalhavam e não tinham nem descanso. É tanto que quando acaba, né, a abolição da escravatura, até hoje a gente tem ainda vestígios da escravidão, né? Mas também, né, quando foi dia 25 de novembro de 2025, foi assinada uma convenção contra qualquer tipo de preconceito racial, enfim, todos os preconceitos, né? Acabou nessa convenção. Claro que isso daí não é divulgado assim abertamente para todo mundo, mas todo mundo pode ir lá e pode ver e pode saber. E que muitas das vezes essa influência ainda, né, desse sonho americano faz com que a gente não veja isso, faz com que muitas das vezes as pessoas não reconheçam isso e continuem nos seus mundinhos, né? Não fura a bolha, como se diz. Então, quando ontem eu comecei a fazer o vídeo falando que tinha muitas pessoas que falavam para mim assim, porque a sua pensão é um dinheiro amaldiçoado. Gente, meu dinheiro não é amaldiçoado. Ninguém foi lá e pegou o dinheiro de outra pessoa, como a gente tem visto aí, o Daniel Vorcaro, que não é só ele, gente. Não é só o Banco Master. Ele é dono do Banco Master, é uma fintech, né? Mas não é só ele. Existem vários outros bancos aí. É tanto que eu faço empréstimo consignado desde 2026 e a gente tinha ali uma dificuldade com uma financiadora, porque ela não era banco, então a gente tinha dificuldade com ela. Então ela, muitas das vezes, por não ter regras bancárias, ela acabava ali galgando espaço para que atrapalhasse, né? Então, muitas das vezes a gente ia pedir um saldo devedor, ela colocava 25 mil a mais, colocava 30 mil a mais, porque aí o outro banco não conseguia, nem com os juros baixos, né, diminuir essa conta para poder fazer a portabilidade, que na época a gente falava que era compra de banco, né? Comprar uma dívida, né? E hoje não se fala mais comprar uma dívida, se fala portabilidade. Então, quando a gente tentava fazer essa portabilidade, essa financiadora ela acabava aumentando, né, o valor para que o banco adjacente, né, vamos dizer assim, não conseguisse comprar essa dívida. Então, tudo isso vai acontecendo praticamente por debaixo dos panos, né? Porque a gente tem Casa Civil, a gente tem o Tesouro, né? A gente tem a Casa Civil, a gente tem o Banco Central, mas praticamente vem uma lei na época do ex-presidente Bolsonaro ir preso, fazer com que o Banco Central tenha essa autonomia, né? Que o Tribunais de Contas tem, né? Olha que coisa, né? Olha que vamos dizer assim, uma tacada sacanha, né? Para que hoje tivesse, porque a gente vê uma inflação controlada, a gente vê um crescimento mundial, né? Tanto economicamente do nosso país como insercido no mundo, né? Grande, mas a gente ainda continua numa situação, né? A gente vê aí os precatórios, por que são os precatórios? É porque acontece que o município, muitas das vezes, né, que é a cidade onde que a gente mora, né, não tem um desenvolvimento, né? A gente não tem praticamente mais nada, tá tudo sucateado, transporte público, iluminação, infraestrutura. Muitas das vezes a gente vai em bairros que tem tanto recapeou tanto, né, pequenininho, não fez aquele recapeamento da estrada inteira, né? É tanto buraco, não é mais nem buraco, né?
são camadas, né, que foi feito ali, e você fala assim, poxa, essas pessoas não estão vendo o que está acontecendo, né? Enfim. E quando a gente começa a ver, né, porque as pessoas, elas muitas das vezes, elas fazem isso, né? Os trilionários hoje, eles querem esconder a realidade. Então, como que eles escondem a realidade? Fazendo com que essa influência, né, maldita, não falaram que a minha pessoa era amaldiçoada, ela não é. essa coisa maldita que essa maldição que estourou aí na mão do Daniel Vorcaro, né, que é o dono do Master, né, que ele não é dono de nada, né, porque esse dinheiro, ele é um dinheiro de arrecadação para a aposentadoria desses funcionários públicos. Aí, claro, aí começam a falar que os funcionários públicos são praticamente escravos, que isso, que aquilo outro. Gente, a gente tem que entender uma coisa no nosso país, né? A economia do nosso país. E que muitas das vezes a gente ficou aí desde 2010, né? Desde 2010, depois a gente teve o impeachment da Dilma. Por quê? Porque são pessoas que representam o povo, né? São pessoas que representam o povo. As pessoas podem falar assim, mas você está fazendo propaganda política. Pode ser que lógico, a gente está numa época, eu também tenho meu canal de eleição, que a gente fala sobre isso, né? Pra gente não ter aquela intenção, né, de que as pessoas não votem por causa de intenção, né? Mas que votem porque a gente precisa daquela pessoa, naquele cargo, naquela função, para que faça certas situações. Mas, quando a gente vê um país que 90% praticamente são de pobres e classe média, quem que influencia? É como eu falei, tem pessoas aí que ganham trilhões, que tá influenciando, né, pessoas pagando e pagando muito bilhões para influenciar essas pessoas. Por quê? Essas pessoas sendo influenciadas, como a gente teve a direta já, como a gente vai numa cabine votar, né? E o voto é secreto, mas a gente vê aí muitas filias. Eu não concordo com filia, eu não concordo nem com partidos políticos, né? Tanto que eu venho lutando aí várias vezes, os meus canais praticamente todos falam sobre isso, para que a gente acabe com os partidos políticos. Então, o que a gente vê? A gente viu aí que o ministro Dias Toffoli, tanto que eu falava, vem Dias, e teve gente que falava assim, mas você com certeza vai vir Dias, né? Porque Deus é isso, Deus é aquilo outro, e a gente tá falando, não tá falando de religião. Tanto que hoje eu não tenho religião, hoje eu sou uma pessoa que não tenho religião, sou uma pessoa laica, né? E o meu país, ele me dá essa ênfase, mas também eu não sou contra quem tem a sua religião, né? Eu não tenho intolerância religiosa e nem política, né? E nem deveria, nem tem como, porque eu sempre fui politicamente correta e Caxias, mais um pouquinho, né? Então, o que a gente pode trazer mais do que vem acontecendo no nosso Brasil? A máscara caiu, a realidade chegou, e a partir de amanhã a gente vai ter aí a continuidade do ano letivo, do ano legislativo, jurídico, só dia 9, né, que vai ter a volta do ano letivo, né? E é isso, pessoal, a gente precisa, brasileiro e brasileira, entender que nosso Brasil é nosso. E a gente tem que defender com unhas e dentes. E nós só vamos conseguir defender com unhas e dentes quando a gente vai numa urna votar. Porque é a partir daí que nós vamos ser recolocados. Porque nós não vamos querer pela terceira vez o Brasil voltando para trás. O que aconteceu, né? Chegamos num patamar, mas tivemos aí, né, uma situação errônea que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e que isso atrapalhou muito mais a nossa vida. Gente, atrapalhou muito mais, né? E nós não queremos mais juros. Os juros no nosso país, se a gente tem um PIX, se a gente tem aí a Receita Federal aduaneira,
trabalhando em favor do nosso país. Hoje não existe mais fazendas, hoje existe estados, existe governos de estado, existe cidades, né, municípios. E nós temos que focar nos estados e nos municípios, mas não individualmente, não municipalismo ou estadismo, né, como falam por aí. Nós não queremos desmembrar do país, né? Porque senão nós não teríamos a força que nós temos. E é isso que se cogitou. É tanto que tem uns vídeos meus que eu falo na época que parecia que o Brasil ia se dividir em 5 por causa das 5 regiões. Uma coisa que o Sul, em certa época, fez, né? Querendo ser um país, querendo ser uma Ucrânia, né? Mas esperamos que a Ucrânia volte para a Rússia, né? Isso é a melhor coisa que pode acontecer, porque aí vai quebrar mais ainda os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não vai ter como essa empresa bélica, né, de vender, né, beliculoso aí para a Ucrânia, como a gente viu na época do Joe Biden, tanto dinheiro que os Estados Unidos ali ajudava a Ucrânia, né, que de ajuda não tem nada, né, porque eles só queriam a Ucrânia como parte, como uma Guiana Francesa, vamos dizer assim, né, e que a gente precisa galgar mais espaço no Brasil. O Brasil tem tudo para ser o G8, mas na grande maioria as pessoas nem entendem como que funciona isso. Mas vamos por partes, né? Que Dias Toffoli consiga terminar, né, o mais rápido possível essa lei que estamos querendo fazer compreender, que numa outra época não houve compreensão, tanto que a gente ainda vive, né? A gente viu aí a última reunião do Copom continuando com 15% da taxa Selic. Claro, a taxa Selic não é a única taxa, né? Não é a única taxa, mas ela ficou sendo um espectro, né, que a gente fala, para conduzir aí todo o dinheiro do nosso país. Mas é isso aí, pessoal. Olha, eu espero que você continue no nosso canal, curte, comenta, compartilha. É simples, é fácil de entender, é só as pessoas quererem mexer um pouquinho a mente, né, e fazer acontecer e dar força para quem precisa. Precisamos, lógico, que a ministra Margarete Menezes venha aí dar mais ênfase para os streamings, né, para as contas pequenas, que muitas das vezes as contas pequenas têm mais força que as contas grandes, né, mas também às vezes as contas grandes têm mais ênfase que as contas pequenas. Mas a gente precisa de uma direção, a gente precisa de uma regulamentação para que todos nós venhamos a incluir esse multilateralismo e viver aquilo que nós precisamos viver, né? Como a gente viu ali, né, a Europa dizendo, a União Europeia dizendo que dias melhores virão, né? E que há de vir e que já está vindo e que se concretize ainda este ano, não porque vai ter eleição, porque tendo eleição ou não tendo eleição, a União é a mesma, né? O Brasil continua sendo o mesmo e não vai deixar mais de ser, porque a gente teve aí a justiça, né, ao nosso favor, combatendo os golpes de Estado, que já é um pontapé muito inicial e muito forte, né, para que haja justiça sempre. Se há 100 anos atrás, quando nós tivemos ali o decreto, né? O decreto de 1940, aonde, né, o presidente Getúlio Vargas já havia, né, decretado para que não houvesse golpes de Estado, mas nós tivemos, infelizmente, o parlamentarismo. Por mais que naquela época não foi aceito o parlamentarismo, eles mesmos foram lá e fizeram um parlamento para que o poder legislativo não venha colocar as leis que realmente devem ser colocadas. Porque o chefe de Estado, que é do poder executivo,
Ele muitas das vezes hoje, ele usa as políticas públicas que são muitas das vezes, gente, a gente não tem como não falar isso, né? Por mais que a gente está aqui no canal de economia, mas a nossa economia ela só vai para frente se tudo isso estiver no seu lugar, né? Então, quando a gente vê essa particularidade se falhando, o parlamentarismo tendo mais força que o próprio chefe de Estado, né? A gente perde muito, e não só essa 90% perde, 10% vão continuar sendo quem eles são, vão continuar fazendo o que eles fazem. Mas a gente precisa ter mais força, precisamos ter pessoas do nosso lado, porque senão nós vamos continuar mais 100 anos, né? E muitas das pessoas não vão aguentar viver mais esses 100 anos para que nós venhamos a ter novamente aquilo que nós precisamos ter no nosso país, né? Aquilo que muitas das vezes a mídia atrasa, esse tal do sonho americano, e que as pessoas continuam na mesmice, né? E não muda, porque a gente tem essa influência ainda dos Estados Unidos contra aquilo que é nosso, contra aquilo que é da gente, né? E o povo só vai ter força, só vai ter espaço galgado, né, dentro do nosso país, se ele também for, né, fazer aquilo que é pra gente fazer. Agora a gente vê aí, infelizmente, gente, a gente vê aí pessoas na bolha, coisas usando até a própria religião, e a religião permitindo isso. Porque a pessoa que permite, gente, ela já tá ganhando alguma coisa, que nem eu tô falando, né? Tem muito trilionário, né, pagando para que as pessoas não venham, de uma certa maneira, mudar de vida, né? Ter uma infraestrutura boa, um transporte, uma saúde, uma educação boa, né? Porque estão vivendo de dividendos. E não é o nosso país. Se fosse muitas das vezes pessoas de dentro do nosso país, nós teríamos o quê? Nós teríamos essas pessoas gastando aqui dentro, né? Fazendo a economia girar aqui dentro. E não, eles fazem a economia girar lá fora. É tanto que a gente vê, a gente hoje tem o emprego, mas a gente estava vendo muito desemprego, muita fome, 700 mil pessoas morreram no nosso país por causa de negligência na saúde. E as pessoas precisam entender isso. Será que não enxerga? Será que não está percebendo isso? Né? Então, eu percebo muito isso, porque a gente está voltando tudo de novo, tudo do zero. E sozinho ninguém faz nada, uma andorinha não faz verão. E nós precisamos que o Estado venha olhar para todos, né? Todas as pessoas, principalmente esses 90% da população, que é o povo pobre, o povo da classe média. Porque o povo pobre foi para escassez novamente, né? Foi para escassez. E o povo da classe média foi para a pobreza. Mas a gente ainda vê aí muita gente que parece que, eu não sei, gente, parece que não tá vivendo a realidade do que realmente acontece no nosso país. Aí você fala, por quê? Por que eles ainda continuam vivendo uma situação que na grande maioria as pessoas não estão? Então tem alguém ficando para trás, como o próprio presidente da República havia dito. É isso aí, pessoal. Continue curtindo, comentando. Fique no nosso canal, se inscreva. Eu preciso que você se inscreva para o nosso canal poder crescer e a gente ficar ao vivo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau!